Bom dia novamente. Vocês perceberam que o texto ele é bem grande, não dá para negar, né? Mas ele é bem bonito, né? O texto de hoje é um dos textos assim que particularmente eu mais gosto. Primeiro porque é um profeta, e eu adoro os profetas do Antigo Testamento. Segundo porque é um texto que fala diretamente da grandeza de Deus, né? Mateus aqui falou muito bem. Então eu queria orar com você novamente, antes da gente começar, pedir para que o Senhor nos conduza, nos abençoe nesse texto, né? Nessa jornada através da palavra de Deus, que a gente saia daqui renovado, confrontado, mas também consolado e animado pelo Senhor. Se você puder fechar os seus olhos. Pai querido, nós te agradecemos pela sua bondade e misericórdia mais uma vez. Nós te agradecemos pela sua grandeza, Pai. Nós te agradecemos pela sua misericórdia. Nós te agradecemos porque nós temos o privilégio de podermos nos reunir para falar com o Senhor, para falar sobre o Senhor, e como é emocionante a sua grandeza, Pai. Como é impactante a sua grandeza, Pai. E o nosso pedido agora, no momento da palavra, é que o Senhor continue nos impactando, continue nos transformando, continue nos constrangendo com o seu amor, a sua grandeza e a sua misericórdia. Para que o teu povo cresça em intimidade com o Senhor, em confiança, em descanso da tua misericórdia e no teu cuidado. É em nome de Jesus, nosso Salvador, em que nós oramos. Amém. Qual o tamanho de Deus? Opa, peraí, gente. Eu sabia que eu ia esquecer. Ainda perguntei para a Tamara isso. Gente, as crianças vão descer para musicalização. Eu tinha certeza que eu ia esquecer. Obrigado, viu, gente? Crianças vão descer para musicalização. Acompanham a Giovana, está lá no fundo, ó, descer lá por trás, por gentileza. Aí, falta mais alguém aqui. Beleza, agora sim. Não sei se você já parou para pensar nisso, mas a gente fala do Senhor com certa frequência, a gente fala da grandeza do Senhor com certa frequência, mas eu não sei se a gente para pensar no tamanho de Deus ou quanto Deus é grande com essa mesma frequência. Normalmente a gente escuta, às vezes, quando vai falar com alguém que não é cristão, né, que não serve ao Senhor, da forma que você quiser colocar, como é esse Deus que você acredita, né? Como que é Deus? Com que ele se parece? E às vezes, por mais que a gente conheça, né, a Bíblia, ouça as aulas, ouça pregações, às vezes a gente tem um pouco de dificuldade de responder essas perguntas, né? Com que Deus se parece? Qual o tamanho de Deus? Com que a gente conseguiria comparar esse Deus? É difícil, né? É sobre isso que a gente vai falar hoje. Quem é como Deus? Quem é como o Senhor? Você deve ter percebido que o profeta ele vai dar uma descrição até bem detalhada de quem é esse Deus, certo? Mas antes da gente ir para o texto, eu preciso dar para você algumas informações extremamente importantes sobre o livro que a gente vai trabalhar. Você foi meu aluno de métodos de estudo bíblico, e acho que a grande parte aqui foi, né? Você sabe que profeta, você precisa saber o contexto em que ele está para entender a mensagem dele. Se você não sabe o contexto, provavelmente você não vai entender a mensagem, tá bom? Então eu vou pedir para o Mateus, por gentileza, colocar aquela primeira foto lá do nosso slide. Aê! Dá para ver bem daí? Legal. Esse daqui está um pouquinho desfocado, mas acho que dá para perceber. Esse aqui é o mapa lá da época de Isaías, que é mais ou menos em torno de 740 antes de Cristo. Tá bom? Então faz bastante tempo, certo? Você vai perceber, se você conseguir olhar bem, que Israel está aqui, ó. Tá vendo? E uma coisa importante para eu te dizer desde agora é que Jerusalém e Samaria
eram capitais de dois reinos diferentes nessa época. Lembra que Israel era um reinado só, sobre Saul, sobre Davi e sobre Salomão. Porém, com o filho de Salomão, Roboão, o reino foi dividido. Então, o reino do norte, cuja capital era Samaria, ficou com um rei. Reino do sul, cuja capital era Jerusalém, ficou com um outro rei. Esse é o primeiro ponto importante aqui para a gente. Mas veja, nessa época em que Isaías começou o seu ministério de profeta, uma mudança política importante estava acontecendo. Isso porque, na época, a grande potência, a grande nação poderosa da época, não era os Estados Unidos, né? É óbvio. Era a Síria. E a Assíria, por volta dessa época, ou até um pouquinho antes de Isaías começar o seu ministério, era isso aqui, ó. Tá vendo a Síria aqui, ó? Olha, Nínive, onde Jonas atuou, Assur, que era a capital da Assíria, tá vendo aqui? Só que o rei que estava lá nessa época, ele teve uma grande ideia. Qual foi essa ideia? E se a gente começar a expandir o nosso reinado? Olha o pensamento do rei da Síria. Olha que grande ideia! Pois ele começou a expandir. A Síria, que ocupava essa região aqui, logo começou... Logo não começou, né? Não começou. Não, começou sim. Espera aí que já vai colocar aí. Obrigado. Logo começou a expandir o seu território. Tá vendo que aqui, ó, começa uma área mais amarela, esverdeada aqui? Ele começou a expandir o território. Não satisfeito, começou a expandir um pouquinho mais. E com o tempo, adivinha onde ele chegou? Lá em Jerusalém. Lá nos reinos do norte e também pressionando o reino do sul. Essas informações podem parecer um pouquinho distantes para a gente, mas na verdade não são. A grande questão que surgiu nessa época foi: e aí, povo de Deus? Você tem um conquistador gigante, grande, vindo em sua direção para destruir, para te oprimir, para te subjugar, tomar sua riqueza, matar os homens, subjugar as mulheres. É isso. Dominação é isso. Às vezes a gente pode romantizar um pouco a coisa, mas guerra e expansão militar, ela vai chegar nisso em algum momento. E a grande questão que Isaías vai trazer para o povo é: e aí, gente? Diante de um invasor, diante de um opressor, diante de alguém que vai pressionar vocês nas suas incertezas, o que é que vocês vão fazer? Vocês vão confiar em Deus? Vocês vão se apegar ao Senhor? Ou vocês vão se render, vão se desesperar, vão procurar aliança política, vão dar o jeitinho de vocês para tentar resolver o que está acontecendo? Essa é a proposta de Isaías para o povo. Ele está propondo o povo renovar sua aliança, sua confiança em Deus, para que ele acreditasse que Deus é quem resolveria isso daqui. E não a própria força, o próprio braço e a própria inteligência do povo. Fato é, porém, que o povo de Deus não deu ouvidos a Isaías. Não deu ouvidos à mensagem do Senhor. Ao perceber que a Síria estava chegando, sabe aquela frase: você não pode vencer, junte-se a eles? Eles propuseram uma aliança com a Síria. Não, você é forte, então peraí. Então você vem, eu vou te servir, eu não vou ficar totalmente subjugado a você, mas a gente vai ter uma relação e eu reconheço que você é superior a mim. Vou pagar imposto e tudo bem. Mais ou menos. Quando o reino do norte de Israel, Samaria e a Síria, não a Síria, tá? Síria, em que a capital era Damasco, perceberam que Jerusalém estava se aproximando da Síria, adivinha o que eles fizeram? Você vai se aliar com o inimigo aqui do nosso território? Não, não vai. Atacaram Jerusalém. Atacaram o reino de Judá. Para quê? Para forçar um distanciamento da Síria.
O que o rei de Judá fez? Se aproximou mais ainda da Síria. Foi lá, ofereceu o dinheiro e falou, ó, lá em Reis você tem isso, tá? Sou teu servo e vassalo. Venha me ajudar contra o reino do norte, o reino da Síria está me atacando. Ou seja, em vez do povo de Judá se aproximar do Senhor, toda essa pressão, essa dificuldade que eles estavam passando, na verdade, afastaram eles de Deus ainda mais. Nesse ambiente, foi que Isaías começou o seu ministério. E o livro de Isaías, ele vai tratar sobre diversos... Pode tirar, tá, Mateus, por gentileza. E o livro de Isaías vai trabalhar diversos temas. É um livro bastante longo, né? São 66 capítulos. Mas uma divisão básica, só para a gente entender o que o livro fala, do capítulo 1 ao 39, Deus vai basicamente trazer uma mensagem de juízo através do profeta. E o capítulo 1 de Isaías, você já leu, já começa sem dó. Vocês me esqueceram. O jumento conhece seu Senhor. E aí ele começa a sua mensagem de juízo, porque o povo o havia esquecido, deixado. Isso até o capítulo 39. Do capítulo 40, que é onde a gente está, até o 66, todo o tom do profeta muda. Tanto que o capítulo 40, se você der uma olhadinha na sua Bíblia aí, abre aí no capítulo 40. Quais as duas primeiras palavras do capítulo? Consolem. Consolem o meu povo, diz o Deus de vocês. O que está acontecendo aqui é que Isaías, já prevendo profeticamente que o povo seria disciplinado por Deus, iria para o exílio, ou seja, uma outra nação viria até Judá, tomaria o território, deportaria pessoas, como o juízo de Deus aconteceria, e isso aconteceu na história. Já antecipando isso, escreveu que Deus, da mesma forma que tratou com juízo, consolaria, restauraria, abençoaria, voltaria a tratar o povo com amor, apesar da sua rebeldia contra Deus. E aqui, Isaías começa a falar profeticamente. Ele começa já a consolar o povo antes mesmo dele ir para o exílio. Percebe? O que de alguma forma, claro, era um incentivo para que o povo continuasse fiel, mas ele sabia que o povo não continuaria. Então ele já antecipa essa palavra de amor, de consolo, nos capítulos 40 para frente, para que o povo fosse consolado, quer naquele momento que sofria pressão, quer pensando já no futuro, quando voltaria do exílio e estaria totalmente destruído. Um outro ponto importante é que esse capítulo 40 que a gente vai tratar hoje, ele marca justamente esse ponto de virada, onde Deus começa a falar com o povo em outro tom. Não é mais juízo o principal. Não é mais rebeldia, não são mais denúncias que o profeta traz, mas é consolo, é encorajamento. E é sobre isso que a gente vai tratar hoje. Por fim, última informação importante aqui para a gente, é que se você percebeu bem, esse texto ele é um poema. E os profetas tinham essa característica, né? Eles eram um pouco poetas na sua forma de falar. E você vai perceber que esse texto ele parece bastante com um salmo, né? Ele fala de Deus em termos grandiosos, poderosos. E o objetivo de Isaías com isso não era simplesmente informar o povo que Deus era grande. Isso o povo já sabia. Já sabia que Moisés tinha abrido o mar. Já sabia que Davi tinha derrotado um gigante. Isaías queria impactar o povo, de forma que ele sentisse a grandeza de Deus. É por isso que ele fala em poesia. Apesar de trazer verdades grandiosas para a gente, o objetivo de Isaías não é só informar o povo, não é só informar você, é fazer você ser impactado pelo tamanho da grandeza desse Deus. Então, com essas informações, nós podemos ir para o texto, que está dividido em 4 partes, tá bom? E o nosso objetivo é responder aquela pergunta: quem é como Deus? O primeiro ponto da nossa mensagem
é que Deus é grandioso. E a gente vai reler os versículos 12 até o 17. Diz assim: Quem mediu as águas na concha da mão, ou com um palmo definiu os limites dos céus? Quem jamais calculou o peso da terra, ou pesou os montes na balança e as colinas nos seus pratos? Quem definiu limites para o Espírito do Senhor, ou o instruiu como seu conselheiro? A quem o Senhor consultou que pudesse esclarecê-lo, ou que lhe ensinasse a julgar com justiça? Quem lhe ensinou o conhecimento, lhe apontou o caminho da sabedoria. Na verdade, as nações são como a gota que sobra do balde. Para ele, são como o pó que resta na balança. Para ele, as ilhas não passam de um grão de areia. Nem as florestas do Líbano seriam suficientes para o fogo do altar. Nem os animais de lá bastariam para o holocausto. Diante dele, todas as nações são como nada. Para ele, são sem valor e menos que nada. Percebe que o autor, Isaías, ele está usando uma estratégia para começar o seu discurso. Reparou? Uma série de perguntas. Perguntas retóricas. Ele não está preocupado que o povo responda essas perguntas. Ele quer fazer você pensar. Perceba. Quem mediu as águas na concha da mão, ou com um palmo definiu os limites dos céus? Quem calculou o pó da terra? Quem definiu os limites do Espírito do Senhor? Quem o Senhor consultou? Quem lhe ensinou? Pense nessas imagens por um minutinho só. Pensa, sabe quando você vai beber água numa bica, né, que você faz assim, ó, para beber, né, e tenta levar a boca? Essa é a imagem que Isaías está passando. Você viu o Senhor, ele pega as águas, que você acha que são muitas, Israel, que você acha que são muitas, Judá. Ele pega todas as águas e consegue reunir aqui, ó, na concha da mão. Que tamanho tem que ser Deus para que ele consiga reunir a água do mundo inteiro, do universo inteiro na sua mão? Povo de Judá, quem foi? Quem foi que calculou todo o peso da terra numa balança? Pensa em alguém, né, pesando. Você vai comprar queijo no mercado, a pessoa pega e pesa na balança, né? Pensa na imagem de alguém pesando toda a terra numa balança. Qual a comparação do peso da balança com essa pessoa? Quem foi o professor de Deus? Quem que ensinou Deus a julgar? E as respostas são óbvias. Ninguém. Ninguém. Ninguém é tão grande como Deus. Ninguém é capaz de ensinar a Deus. Deus é único em sua grandeza. É isso que Isaías está falando aqui. A partir do versículo 15, ele começa então agora a fazer a afirmação. Dá uma olhadinha. As florestas do Líbano não seriam suficientes para o seu altar. Pensa alguém montando um altar para oferecer sacrifício, né, como era comum lá no Antigo Testamento. Ele pega a madeira de toda a floresta e não dá nem para começar a acender o fogo. Pega todos os animais da floresta, não dá nem para começar a acender o fogo do sacrifício. Não tem animal suficiente. Está percebendo como Isaías está querendo mostrar como Deus é incomparavelmente grandioso? O versículo 17, ele traz um tapa na cara de qualquer orgulho humano, né? Diante dele, todas as nações são perigosas, né? São nada. Olha o que Isaías está dizendo. Ô Judá, sabe a Síria que você está com tanto medo? Sabe essa expansão que está te fazendo tremer? Sabe? São poderosos, né? São grandes, são fortes, não é isso? Não. Não são, não. Diante do Senhor, todo esse poder militar não é nada.
É isso que o profeta está dizendo. Tudo isso que você teme não é nada diante do Senhor. O Senhor é único na sua grandeza. Mateus, coloca a segunda foto, por gentileza. Eu acho que isso vai ajudar a gente a visualizar um pouquinho, porque os textos às vezes ficam um pouco distantes da nossa realidade, né? Ah, beleza. Show de bola. Essa não é a floresta do Líbano, tá bom? Que o texto cita, você deve ter percebido, né? A floresta do Líbano, hoje em dia, ela está quase extinta, quase acabou. Mas essa daqui é a nossa floresta amazônica. Você deve perceber pelo tamanho do rio aqui, né? E o tanto de árvore. Os especialistas calculam que a região amazônica ela tem mais ou menos 390 bilhões de árvores. Bilhão. Certo? Pouquinho, né? É como se o profeta estivesse trazendo para a gente, para próximo da gente, falando, olha, se a gente pegar as 390 bilhões de árvores que tem na Amazônia de vocês, não dá nem para começar o churrasco. Não dá nem para começar a acender o fogo de Deus. Não dá nem para começar a acender o fogo do altar. Sabe por quê? Porque Deus é incomparavelmente maior do que qualquer coisa que vocês estão acostumados. É isso que o profeta está dizendo. Vocês estão com medo de um exército que vocês acham grande, é porque vocês talvez não entenderam quão grande é o Senhor. E, irmãos, eu sei que na vida, às vezes a gente tem problemas que são grandes. Da nossa perspectiva, pelo menos, né? Não dá para negar, e eu nem quero negar isso. Situações que a gente não tem como resolver. Situações que vão além da nossa força. Situações que vão além da nossa capacidade. Situações que vão além do nosso dinheiro para resolver. Situações que nos tiram de o eixo de uma forma que a gente fica meio desnorteado, assim, às vezes. E essas situações, normalmente, elas têm um poder muito ruim de plantar dúvidas na nossa mente sobre a grandeza de Deus. A gente começa a se perguntar, bom, será que Deus vai conseguir me ajudar? Será que tem jeito? Será que Deus é capaz de ver a minha situação? Será que Deus está olhando para mim? Será que valeu a pena eu tentar servir a Deus? E agora estou em meio a isso aqui? E essas situações, junto com a opinião das pessoas, às vezes, né, ainda que bem intencionadas, mais os confundem a respeito de Deus do que nos levam para perto dele, às vezes. Mas o que o profeta está dizendo é que os nossos problemas só são grandes quando a gente enxerga eles pelo lado errado. Quando a gente confia na nossa capacidade de resolver. Quando a gente acha que é pela nossa força, que é pelo nosso poder, que a gente vai conseguir resolver o problema. Na verdade, o profeta diz que grande mesmo é Deus. E Ele pode resolver qualquer problema no estalar de dedos, se Ele quiser. Ou Ele pode não querer resolver o problema e pastorear o seu coração em meio à dificuldade. No final das contas, meus irmãos, nossa segurança não é de resolver o problema, mas que existe um Deus grandioso com a gente. O profeta não para aí. Versículos 18 a 25, ele vai trazer uma segunda característica. Pode tirar, tá, Mateus? Obrigado. Agora ele vai falar que Deus é incomparável. Dá uma olhadinha. Com que vocês compararão Deus? Como poderão representá-lo? Com uma imagem que o artesão funde e que o ourives cobre de ouro e para a qual modela correntes de prata? Ou com o ídolo do pobre, que pode apenas escolher um bom pedaço de madeira e procurar um marceneiro para que fazer uma imagem que não caia? Será que vocês não sabem? Vocês nunca ouviram falar? Não contaram a vocês desde a antiguidade? Vocês não compreenderam como a terra foi fundada?
Ele se assenta no seu trono, acima da cúpula da terra, cujos habitantes são pequenos como gafanhotos. Ele estende os céus como um forro e os arma como uma tenda para neles habitar. Ele aniquila os príncipes, reduz a nada os juízes deste mundo. Mal eles são plantados ou semeados, mal lançam raízes na terra. Deus sopra sobre eles e eles murcham. Um redemoinho os leva como palha. Com quem vocês vão me comparar? Quem se assemelha a mim? Pergunta o santo. Percebe agora que Isaías usa uma outra estratégia. Percebeu que esse texto ele começa e termina com a mesma pergunta? Qual é essa pergunta? Com quem vocês vão me comparar? O engraçado é que na primeira pergunta é o profeta que faz, e na segunda é o próprio Deus que faz. Vocês vão me comparar com quem? Quem se assemelha a mim? E o interessante é que essa estratégia, normalmente, ela tem o objetivo de mostrar que, na verdade, Deus é incomparável. E tudo que está entre essas duas perguntas tem esse objetivo. Outra informação interessante que salta aos olhos nesse texto é que percebeu que o profeta está sendo um pouquinho irônico aqui? Ele está usando um recurso chamado ironia. Ele quer fazer você pensar e comparar como é Deus e como os ídolos são feitos. Dá uma olhadinha de novo no texto. Quanto a uma imagem, o artesão funde, o ourives cobre de ouro e forja correntes de prata. Está dizendo, olha, então, para pensar um segundo nisso daqui. Esses deuses que vocês estão temendo, da Assíria, esses deuses que vocês querem servir porque acham que a Assíria, ele vai livrar você da Assíria, eu vou te falar como eles são construídos. Sabe como é que é? Alguém contrata um ourives, pega o ouro, forja a imagem, alguém vem, cobre de prata, alguém vem, faz uma corrente, pronto, Deus está pronto. Ou, quando você é pobre, você tem que escolher uma madeira que não apodreça, tá? Porque se você pegar uma madeira ruim, ela vai apodrecer, seu Deus vai apodrecer. Você tem que pegar uma madeira, contratar um marceneiro, né, chamar o Ricardo aí para te ajudar, fazer um ídolo e colocar em pé para que ele não caia. Se você não colocar uma base boa no seu ídolo, ele vai cair, porque ele não tem força. Percebe como Isaías está sendo tremendamente irônico, falando, gente, vocês não estão percebendo, não? Vocês não estão vendo que esses deuses aí não são nada? Vocês não estão percebendo como Deus é extremamente, infinitamente mais poderoso do que isso? Vocês não percebem? Ninguém ensinou vocês até hoje sobre isso? E aí Isaías começa a descrever, então, por que Deus é tão majestoso, tão grande, tão incomparável em relação a esses ídolos. Dá uma olhadinha no texto de novo. Ele se assenta no seu trono, acima da cúpula da terra. Acima do topo, cúpula ao topo, limite. Deus está acima. O seu trono está acima disso. Ele estende os céus como um forro, arma a tenda. Sabe quando você já foi acampar, né, que você arma a tenda para dormir? Essa é a imagem. Deus é tão grande que ele pega o céu e fecha como um zíper, assim, ó. Pronto, agora eu vou descansar. Esse é o tamanho de Deus. E agora, novamente, ele toca nesse tema. Ele aniquila os príncipes e reduz a nada os juízes desse mundo. Mal são plantados, semeados, mal lançam raízes. Deus sopra sobre eles e eles murcham. Deus leva como redemoinho ou como palha. Perceba que, novamente, Deus é retratado como infinitamente maior do que a nossa realidade. Deus é superior. A quem ele pode ser comparado? A ninguém. Enquanto um ídolo tem que escolher bem a madeira, tem que ter um marceneiro, tem que tomar cuidado para que ele não caia. Deus está muito acima disso. Deus está sobre a cúpula, está sentado no seu trono. Deus sopra os juízes e acabou. Deus não está sujeito às nossas limitações. É isso que Isaías está dizendo para o povo.
Nada, nem ninguém, Isaías diz, deve ser temido ou obedecido mais que o próprio Deus. Nem a Síria, nem falsos deuses, nem qualquer uma das coisas que vocês estão passando, povo de Judá. Quem deve ser temido pela sua grandeza é o próprio Senhor de vocês. Mateus, bota a terceira imagem, por gentileza. Aí, você conhece essa planta aí? Você já deve ter brincado com ela alguma vez, né? A criança normalmente corre atrás, chuta, né? Só para ver. Só para ver ela se desfazer, né, Timóteo? Você tem cara de quem faz isso, hein, cara? E é isso mesmo, essa planta chama dente de leão, né? Ela é bem comum. Aí não. Ela nasce assim meio por ela mesma, né? E o interessante dessa planta é quando você sopra, quando bate o vento, quando você chuta, que nem o Timóteo faz, ela se despedaça, né? Ela voa, pedacinhos, pelo vento. E parece que Deus está dizendo, que o profeta está dizendo, que por maior que seja os juízes desse mundo, os poderosos deste mundo, se Deus quiser, Ele faz isso aqui com eles. Ele sopra, e acabou. Ele não precisa mais do que isso. Mas a gente acha que, nossa, agora Deus vai ter que descer do céu para resolver isso daqui, agora não tem jeito. O profeta vira para o povo e fala, gente, Deus sopra, Deus aniquila. Deus faz com que qualquer coisa, qualquer poder, murche, seja levado como palha pelo vento, se ele assim desejar. E é interessante como a gente sabe dessas coisas. A gente é ensinado sobre isso. Eu tenho certeza que se eu perguntasse para todo mundo aqui se Deus é grande, quase todo mundo, ou todo mundo responderia, Deus é gigante, Deus é imenso, Deus é maravilhoso, e amém por isso. Mas às vezes, a gente tem muita dificuldade de viver isso. Basta um governante, por exemplo, um candidato que a gente não gosta ser eleito, para a gente falar, olha, acabou, não tem mais jeito. Agora acabou tudo, acabou o mundo, acabou tudo, não tem mais jeito. Basta um juiz tomar uma decisão que a gente julgue injusta, na nossa perspectiva, para a gente falar que acabou. Já era. Não tem mais jeito, agora a igreja não vai mais crescer, tudo acabou. Irmão, pensa comigo, só um minutinho aqui. Quando foi que Deus precisou de qualquer dessas coisas para cumprir qualquer um dos seus planos? Quando foi que Deus precisou? Quando foi que Deus precisou de um governante, de um juiz, de mim, de você, de qualquer pessoa que precisou de fato para cuidar do seu povo? Ele nos dá, na verdade, o privilégio de servir. Ele nos dá o privilégio de ser instrumentos. Ele usa governantes, ele usa juízes, não porque precisa, mas porque ele assim determinou de acordo com seus propósitos, que são perfeitos. Então, por que a gente se angustia tanto com essas coisas? Por que a gente tem tanto medo dessas coisas? Por que a gente às vezes até peca falando de governantes, de autoridades? Tamanho o incômodo que a gente tem com isso. Eu não estou dizendo que eles não estão acima de críticas, tá? Esse não é o problema. Estou dizendo que às vezes a gente até peca excessivamente, tamanha a nossa preocupação com essas coisas. Esse é o ponto aqui. E o profeta está dizendo, gente, Deus está no controle da história. Ele faz como Ele quiser, da forma que Ele quiser, no momento que Ele quiser. Ele tem força para derrubar. Ele tem força para fazer ruir. Ele tem força para dominar. Vocês estão com medo da Síria? Percebe quão forte é Isaías tratando com o povo? E até como forma de incentivá-los a continuarem confiando no Senhor, mesmo depois do exílio. E a mesma palavra serve para a gente. Deus nos dá esperança por causa do seu próprio tamanho e de sua própria grandeza. Deus é grandioso.
Deus é incomparável. Deus é superior a qualquer outro Deus. E a gente sabe disso. Eu sei que você sabe também. Mas então, por que às vezes a gente se prostra aos falsos deuses da nossa cultura? Já parou para pensar nisso? Por que a gente se esforça tanto para ganhar uma curtida na rede social? Por que a gente se esforça tanto, às vezes, para ser aceito por pessoas ou por um grupo que a gente nem conhece bem? Mas a gente está pronto a abrir mão dos nossos princípios, dos nossos valores, para ser aceito. Por que a gente serve a esses falsos deuses? A aceitação, a curtida, ao like, ao ser notado, ao ser respeitado. Às vezes, abrindo mão de que a gente é para isso. Por que a gente se prostra aos falsos deuses? Deus é incomparável. Deus é grande. E por isso nós podemos confiar e descansar em sua soberania. O profeta continua no versículo 26, falando agora que Deus é poderoso. Dá uma olhadinha comigo. Ergam os olhos e olhem para as alturas. Quem criou tudo isso? Aquele que põe em marcha cada estrela do seu exército celestial e a todos chama pelo nome. Tão grande é o seu poder, tão imensa a sua força, que nenhuma delas deixa de comparecer. Agora, o profeta, ele adota uma outra estratégia. Ele chama o povo a contemplar a criação. Fala, gente, olha para o céu. Olha, é que não dá para ver, né? Então não adianta você olhar. Mas olha para o céu. Olha para as estrelas. Quem foi que criou tudo isso? Da onde vocês acham que veio tudo isso? Vocês acham que isso aí veio do nada? Vocês acham que isso daí sempre existiu? Não. Quem criou tudo isso foi Deus, que pega todas as estrelas e põe em marcha como um exército, que conhece cada estrela pelo nome, que chama pelo nome. E ele é tão poderoso, mas tão poderoso, que quando ele chama, nenhuma estrela deixa de comparecer. É o que o profeta diz. Não faz sentido vocês terem medo da Assíria. Não faz sentido vocês acharem que eles são poderosos. Não faz sentido vocês temerem o poder deles, porque o verdadeiro poder está com o próprio Senhor. O seu poder é tão grande que até as estrelas o obedecem quando ele chama. Mateus, coloca a próxima foto, por gentileza. Isso aí, ó. Sabe o que é isso daí? Já viu essa foto alguma vez? Isso não é o universo inteiro, tá bom? Isso é uma região só uma parte. E essa é uma parte em que os estudiosos dizem, né, pelo menos, que há o surgimento de estrelas. Você já ouviu, ou tem algum chute, de quantas estrelas existem no nosso universo, ou pelo menos a estimativa? Chuta um número aí, Mateus. 100 sextilhões. Não. Mais alguém? Alguém dá mais? Dou-lhe uma? Não, brincadeira. Não. Mas chegou perto, viu? Chegou bem perto. Os estudiosos calculam que há 1 septilhão de estrelas. Eu nem sei que número é esse, né? Eu nem sei que número é esse, mas uma forma da gente entender ele é 1 bilhão. Você acha bastante 1 bilhão? 1 bilhão na conta de reais é muita coisa, Gustavo? É bastante, né? Então faz 1 bilhão vezes 1 bilhão. Achou que é muito? Vezes 1 milhão. Isso é 1 septilhão. 1 bilhão vezes 1 bilhão vezes 1 milhão.
Aí você soma todos os zeros agora e põe em fila aí. Ó. Esse é o número 1 septilhão. Esse é o número que estima-se que há de estrelas no nosso universo. O que o profeta está dizendo aí? Deus conhece cada estrela, as chama pelo nome, e quando Ele chama, nenhuma deixa de comparecer. Tamanho é o seu poder. Pensa bem, você às vezes vai chamar seu filho, troca o nome, né, Leandro? A gente vai chamar um, chama outro, se confunde. Eu não vou nem reproduzir o que você falou. Se confunde e tal. Pensa Deus chamando 1 septilhão de estrelas pelo nome. E nenhuma ousa não comparecer. Que tamanho, que grandeza, que poder, que capacidade Deus precisa ter para que isso aconteça. E é claro que é uma linguagem poética, tá? Mas essa linguagem poética tem o objetivo de te mostrar como Deus é poderoso. Irmãos, quais são os nossos medos mesmo, né? Dá até vergonha agora de falar, né? Puxa. Qual ansiedade está deixando você sem dormir mesmo? O que tem preocupado o seu coração mesmo? Talvez seja seu trabalho, que não te dá sossego. Talvez um problema de saúde que você tenha. Talvez o futuro de seus filhos te traga medo. Talvez a falta de perspectiva da sua vida, o que você vai fazer, como é que vai ser, te traga angústia. Suas dívidas, seu trabalho, enfim. Eu não quero aqui diminuir o seu problema. Não é esse o ponto. A grande questão aqui é, apesar de eu não saber o que é que te incomoda, e independentemente do que te incomoda, é que Deus é poderoso o suficiente para cuidar de você. Esse é o ponto aqui. O poder de Deus, ele é muito maior do que a gente consegue compreender às vezes. Mas a gente acha, não raras vezes, que Deus tem as mesmas limitações que nós. Quando o profeta está dizendo, não, lê do engano de vocês. Deus é extremamente, infinitamente, muito mais poderoso do que qualquer pensamento que vocês tenham. Às vezes a gente se preocupa tanto, porque no final a gente quer resolver as coisas do nosso jeito. A gente quer usar as nossas forças, a gente quer resolver no nosso tempo, da forma que a gente quer. Mas sinto te dizer que as coisas não funcionam assim. E ainda bem que não funcionam assim. Por isso, diante de uma dificuldade, meu irmão, se acalme. Apresente seu problema, sua preocupação ao Senhor em oração. Faça sim o que estiver ao seu alcance para resolver. Mas depois entregue ao Senhor e confie nele. É Ele que tem poder suficiente para cuidar de você. Por fim, Deus diz, ou melhor, o profeta diz que Deus é incansável. Olha os versículos 27 a 31. Por que você reclama, ó Jacó? Por que você se queixa, ó Israel? O Senhor não se interessa pela minha situação. O meu Deus não considera a minha causa. Será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa, nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor aos que estão sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Voam alto como as águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Agora, o profeta ele muda um pouquinho o discurso dele, você percebeu? Até esse ponto, ele está falando dos problemas do povo, mas de forma indireta. Ele sabe que o povo está com medo da Síria, mas ele não falou da Síria ainda. Quem falou fui eu, né? Isso aí você percebeu. De forma indireta, mas agora não.
Agora ele fala, o povo de Judá, o Jacó, o Israel, como é que você fala? Como é que você exclama? O Senhor não se interessa pela minha causa. Deus não considera minha situação, não se interessa pela minha situação. O profeta dá voz às reclamações do povo agora. Ele fala, olha, como é que vocês estão dizendo isso? Como é que vocês está passando na sua mente isso? E o versículo 28, se eu não me engano, o versículo 28, ele reproduz ou ele repete o que tem lá no versículo 21. Dá uma olhadinha na sua Bíblia aí, ó. Versículo 28, será que você não sabe, nunca ouviu falar? Versículo 21, será que vocês não sabem, nunca ouviram falar? Mais uma vez, o profeta está chamando o povo a pensar. Não é possível, gente. Não é possível que vocês estão de brincadeira, que vocês estão com esse tipo de pensamento. Vocês não sabem. Já não explicaram para vocês. Já não viram Deus agir com força, com poder. Como é que vocês dizem que Deus está cansado? Como é que você diz que Deus não se interessa pela sua situação? Deus não cansa. Deus não fica exausto. Deus não está sujeito às nossas limitações. Pelo contrário, olha o que ele diz. Deus fortalece o cansado. Deus dá vigor aos que estão sem forças. Isaías mostra que, na verdade, Deus só não se cansa como Ele tem poder suficiente para dar vigor, para dar força aos que estão cansados. Isaías está dizendo, deixando bem claro que, olha, talvez, vocês se sintam tão cansados. Talvez vocês acham que Deus está cansado, porque no fundo, o coração de vocês é que está no lugar errado. Vocês estão muito preocupados com a Síria. Vocês estão muito preocupados com as outras nações. Vocês estão muito preocupados se Deus vai poder fazer ou se não vai. Enquanto vocês não estão lembrando de quem Deus é. Isaías está chamando a atenção do povo, mais uma vez, para o fato de Deus ser incomparável. E sendo incomparável, Ele não se cansa. Pelo contrário, Ele consegue dar força ao cansado. Ele revigora o vigor do aflito. Ele dá força aos que estão sem ânimos. E ele até utiliza aquela imagem do jovem, né, que normalmente tem força e vigor, né? Normalmente, tá? Tem força e vigor. Ele usa esse exemplo do moço. A gente pode usar o das crianças, fica mais fácil, né? Quantas conseguem correr sem se cansar, né? É uma coisa assim impressionante. Quem estava na EBF aí sentiu na pele esses 3 dias, né? Elas cansam, mas o profeta diz, olha, até criança cansa, até jovem perde a força, mas os que confiam no Senhor, eles voam alto. Os que confiam no Senhor, eles correm, eles andam e não se cansam, porque eles buscam e conseguem descansar no Senhor. Última foto, por gentileza, Mateus. Essa imagem acho que vai ajudar a gente a visualizar bem essa questão do cansaço. Aí. Sabe que ave é essa daí? É uma águia. Mas que tipo? Vocês são espertos, né? Só vocês são espertos, né? Essa é uma águia conhecida como águia real. Existem alguns tipos de águia, tá? Por isso que eu estou brincando com vocês. Mas é possível que Isaías, quando escreveu esse texto, estivesse com esse animal aí em mente. Porque é um animal que possivelmente era bem comum na época e na região de Isaías. Tá? Essa águia, ela é um dos animais que consegue voar mais alto na natureza, até hoje. Depois você pesquisar lá no Google, aves que voam mais alto, você vai ver que ela está lá mais ou menos em 10º lugar.
E o ponto aqui é que essa águia, ela consegue atingir até 6.000 metros de altitude. 6 quilômetros ela consegue, né? Do 0 aos 6 quilômetros, e voar tranquilamente, tá bom? Pelo menos até o momento, esse é o registro máximo que se tem. Isaías, então, ele parece que olha para o céu, ele está vendo essa águia voando, e ele está dizendo, olha, irmão, não importa quão desanimado você esteja, não importa quão cansado você esteja, se você encontra descanso no Senhor, você vai conseguir voar em qualquer área da sua vida. Você vai conseguir voar tão alto ou mais alto do que essa águia, que para a época era o animal que voava mais alto. Perceba que Isaías, novamente, ele quer, na verdade, impactar o povo. Ele poderia falar, olha, você vai ficar revigorado, você vai ficar descansado, você vai recuperar o ânimo. Mas ele não fala assim. Você vai voar tão alto como as águias. Você vai encontrar renovo, refrigério, descanso. E como essa palavra é preciosa dos nossos dias, né? Quase sempre a gente se sente cansado. A gente se sente cansado do trabalho, cansado da escola, cansado da nossa rotina, cansado dos compromissos, às vezes até cansado da igreja, cansado de servir, cansado. E a gente vai simplesmente levando as coisas de forma automática, meio que empurrando com a barriga, né, como se diz. A gente vai tentando suportar um dia de cada vez, tentando se distrair com algum hobby que a gente gosta, uma coisa que a gente tenha para fazer. E a gente consegue sair desse ciclo. Você odeia os seus dias, não gosta da sua rotina, está cansado, suporta cada dia, acha uma fuga, descansa um pouco, volta a se cansar, e a nossa vida vai passando, vai passando, vai passando. E a gente está sempre cansado. A gente está sempre suportando, a gente está sempre tentando levar as coisas assim, meio que de uma forma que elas andem automaticamente, a gente não perceba quanto a gente não gosta ou está cansado daquilo. E esse cansaço, meu irmão, ele não vai ser resolvido. Pelo menos não enquanto a gente não aprender a descansar no Senhor. Só quando a gente conseguir e aprender a descansar o nosso coração no Senhor, é que a gente vai achar verdadeiro descanso. Dormir é bom, ajuda, mas não vai ser suficiente para você. Tirar férias é algo maravilhoso, ajuda muito, mas também não vai te dar o descanso necessário. Ter um hobby, fazer alguma coisa que você gosta é muito importante também, mas não vai te dar o descanso necessário. Apenas quando a gente encontra descanso no Senhor, através da contemplação da criação, através da intimidade na oração, através de buscar Deus na palavra, através de buscar Deus nos nossos relacionamentos, através de ter de fato um relacionamento íntimo com Deus, a gente não vai encontrar descanso. Sabe por quê? Porque o descanso não é uma coisa que a gente faz. O descanso é uma pessoa que a gente encontra. Jesus. A gente está acostumado com essa mentalidade de fazer, né? De performar, de fazer, mas na verdade, o descanso não é bem assim. A gente faz, é claro, mas porque a gente encontrou uma pessoa. Nosso coração só vai repousar, só vai encontrar descanso quando a gente de fato decidir tomar o jugo suave de Jesus no nosso pescoço, o seu fardo leve nos nossos ombros, e descanso no Deus encarnado. Você busca descanso diariamente em Jesus? Nós nos cansamos, mas Ele não se cansa. Com Ele podemos voar mais altos do que a águia.
Queridos, quem é como o nosso Deus? O Deus a quem servimos é, como vimos, grandioso, incomparável, poderoso e incansável. Por isso nós podemos confiar nele e descansar em sua soberania. Podemos tomar o jugo suave de Deus, do Deus encarnado sobre nosso pescoço. Podemos repousar nos seus ombros e encontrar descanso para o nosso coração. Minha oração é que você encontre descanso nos braços de Jesus, que é o nosso Salvador incomparável. Vamos orar? Pai querido, nós te agradecemos pela sua bondade e misericórdia. Nós te agradecemos pela sua palavra, que é maravilhosa. E pedimos para que o Senhor nos ajude a enxergar, Pai, como o Senhor é incomparável. Que ninguém é como o Senhor, Pai. Nos ajude a descansar na sua grandeza, no seu poder. Pai, no fato de você ser incansável. Pai, nos ajuda a confiar e achar descanso para os nossos corações nos teus braços, Pai. Nos ajuda, Senhor Jesus, a tomar o teu jugo, a tomar o teu fardo leve e encontrar descanso para os nossos corações. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém.